Imagine o cenário. O sol de meio-dia castiga o convés de madeira de um pesado navio mercante britânico, cruzando as águas cristalinas, mas traiçoeiras, do Caribe no início do século XVIII. O capitão, um homem endurecido pelo sal e pela disciplina férrea da marinha mercante, observa o horizonte através de sua luneta. Ele vê uma mancha negra que se aproxima com uma velocidade desconcertante. Não há fumaça de canhões, não há o estrondo ensurdecedor da pólvora explodindo, nem o som de metal colidindo contra metal. O que se segue não é uma batalha épica de resistência física, mas sim um colapso psicológico absoluto. Em menos de uma hora, aquele navio imenso, carregado de especiarias e ouro, será entregue sem que uma única gota de sangue seja derramada. Como isso era possível? A resposta não reside na força bruta, mas em uma sofisticada engenharia de terror. Os piratas da Era de Ouro não eram apenas criminosos náuticos. Eles eram mestres do branding, psicólogos do medo e estrategistas que entendiam que a vitória mais lucrativa é aquela conquistada na mente do adversário antes mesmo do primeiro comando de fogo. Para um pirata, disparar um canhão era, na verdade, um sinal de fracasso comercial, pois cada bala desperdiçada e cada buraco no casco representavam menos lucro e mais trabalho de reparo. A primeira e mais potente ferramenta desse arsenal psicológico era, sem dúvida, a Jolly Roger. Hoje, vemos a bandeira negra com a caveira e os ossos cruzados como um clichê de festas infantis, mas em 1720, ela era o equivalente a uma sentença de morte visual. O surgimento daquela bandeira no topo do mastro de um navio perseguidor operava como um contrato de rendição instantâneo. O segredo estava na semiótica. A bandeira negra comunicava que, se o navio mercante se rendesse imediatamente, a tripulação seria poupada e apenas a carga seria levada. No entanto, se o mercante decidisse lutar e perdesse, os piratas içariam a Jolly Rouge, uma bandeira inteiramente vermelha que significava sem quartel, ou seja, nenhuma vida seria poupada. Esse sistema binário colocava o capitão mercante diante de uma escolha impossível, mas logicamente simples: a bolsa ou a vida. A tensão aumentava à medida que o navio pirata se aproximava em silêncio absoluto, permitindo que o terror daquela imagem icônica fermentasse na mente dos marinheiros exaustos, que já viviam sob condições de trabalho deploráveis e salários miseráveis. Nesse jogo de sombras, a figura de Edward Teach, o lendário Barba Negra, surge como o maior performer da história naval. Ele compreendeu, melhor do que qualquer um, que a aparência de um demônio era mais eficiente do que 100 canhões. Antes de uma abordagem, Teach costumava trançar mechas de cânhamo embebidas em salitre e enxofre em sua barba densa e escura. Quando ele subia na amurada, essas mechas eram acesas, envolvendo seu rosto em uma nuvem de fumaça acre e faíscas, dando-lhe o aspecto de uma entidade sobrenatural que acabara de emergir das profundezas do inferno. Imagine o efeito disso sobre um marinheiro supersticioso do século XVIII, que passava meses ouvindo histórias de monstros marinhos e maldições. O choque visual era paralisante. Barba Negra não precisava atirar. Ele apenas precisava existir diante de suas vítimas. O pavor que ele emanava criava uma inércia física nos adversários, que frequentemente deixavam suas armas caírem ao chão, convencidos de que lutar contra um homem que parecia estar em chamas era uma batalha perdida contra forças ocultas. Além do teatro visual, havia a tática do ruído branco e da desorientação sensorial. Enquanto o navio pirata emparelhava, a tripulação atacante não mantinha o silêncio disciplinado da Marinha Real. Em vez disso, eles iniciavam uma cacofonia de gritos guturais, batidas de sabres contra o casco de madeira e o som estridente de búzios e tambores. Esse caos sonoro era projetado para estilhaçar a pouca organização que restava no convés inimigo. Os piratas se posicionavam nas vergas, os pontos mais altos do navio, armados com granadas de mão primitivas, garrafas de vidro cheias de pólvora e pregos, que, embora raramente usadas para matar em massa, criavam clarões e barulhos terríficos quando lançadas na água ao redor do navio-alvo.
O objetivo era criar a ilusão de uma força incontrolável e selvagem. Para o marinheiro mercante, que recebia ordens sob chicotadas e comia biscoitos mofados, a perspectiva de lutar contra selvagens que pareciam ter prazer na violência era o empurrão final para a desobediência civil contra seu próprio capitão. Aqui entramos no fator humano mais crítico e menos discutido: a fragilidade da lealdade mercante. A maioria das tripulações de navios comerciais da época era composta por homens recrutados à força ou trabalhando em condições de semi-escravidão para grandes companhias majestosas que visavam apenas o lucro. Os piratas sabiam disso e usavam essa luta de classes a seu favor. Muitas vezes, ao se aproximarem de um navio, os piratas gritavam promessas de libertação e uma divisão justa dos despojos. Eles não estavam apenas atacando um navio, eles estavam oferecendo uma oportunidade de carreira alternativa, baseada em um código de conduta democrático, o Código Pirata. A tensão psicológica, portanto, não era apenas externa, vinda do navio inimigo, mas interna. O capitão mercante, ao olhar para seus homens, via rostos hesitantes. Ele sabia que, ao primeiro sinal de combate, sua própria tripulação poderia se amotinar e se juntar aos piratas. O risco de levar um tiro nas costas de seu próprio subordinado era, muitas vezes, maior do que o risco de enfrentar o inimigo, levando muitos capitães a baixar as cores e render-se sem resistência para salvar a própria pele. A improvisação e a adaptação eram as regras de ouro desse teatro flutuante. Quando a intimidação visual não era suficiente, os piratas recorriam a demonstrações de crueldade cirúrgica e altamente publicitada. Eles entendiam que a reputação era uma ferramenta que trabalhava enquanto eles dormiam. Se um navio oferecesse resistência mínima, os piratas poderiam poupar todos. Mas se o capitão fosse conhecido por maltratar seus marinheiros, eles realizavam um julgamento público no convés do navio capturado. Torturas específicas, como a suadeira, onde a vítima era forçada a correr ao redor do mastro enquanto era picada por espadas, eram realizadas não por sadismo puro, mas para que os sobreviventes levassem a história adiante em todos os portos do mundo. Essa propaganda do ato garantia que no próximo encontro, o próximo capitão mercante já estaria derrotado pelos boatos, antes mesmo de avistar a bandeira negra. Era uma economia de violência, ser extremamente cruel uma vez, para não ter que ser violento nas 10 vezes seguintes. Um exemplo concreto dessa eficácia psicológica ocorreu durante o bloqueio de Charleston por Barba Negra, em 1718. Com apenas um navio e uma tripulação de homens cansados, ele conseguiu paralisar um dos portos mais importantes das colônias americanas. Ele não disparou contra a cidade. Em vez disso, ele capturou vários navios que saíam do porto e fez cidadãos proeminentes como reféns. Sua exigência não foi ouro, mas um simples baú de medicamentos. A audácia de pedir algo tão banal enquanto mantinha uma cidade inteira sob o terror de sua presença demonstrava que ele controlava a narrativa. A população de Charleston estava tão aterrorizada pela imagem que havia sido construída em torno de Tite que as autoridades cederam imediatamente. Ele venceu uma cidade inteira usando apenas a sombra de sua fama e o posicionamento estratégico de suas velas. Foi o auge do uso do medo como moeda de troca, onde a realidade da força pirata era muito menor do que o mito que a cercava. A logística da captura sem tiros também envolvia o uso astuto do clima e da geografia. Piratas frequentemente preferiam atacar ao amanhecer, saindo diretamente da linha do sol para ofuscar os vigias, ou utilizar a calmaria de ventos leves onde seus navios, geralmente menores e mais ágeis, podiam ser movidos por remos, enquanto os pesados mercantes ficavam imóveis, como patos sentados. Ao cercarem um navio estático com barcos menores, cheios de homens armados até os dentes e gritando em uníssono, eles criavam uma sensação de inevitabilidade. A mente humana tende a superestimar o perigo quando se sente encurralada e sem opções de fuga. Os piratas eram especialistas em fechar todas as saídas psicológicas da vítima, deixando apenas um caminho aberto, a rendição honrosa.
O desespero silencioso de ver dezenas de homens subindo pelas correntes das âncoras, cobertos de tatuagens e cicatrizes, era o golpe final em qualquer pretensão de bravura que o capitão mercante pudesse ter. Ao final da Era de Ouro, a pirataria havia se tornado uma forma de arte do blefe. O risco de morte era real, mas o objetivo era sempre o lucro máximo com o mínimo de esforço. Quando o navio pirata finalmente abordava sua presa após a rendição, o clima muitas vezes mudava de um terror abjeto para uma transação comercial quase burocrática. Os piratas faziam um inventário, selecionavam os melhores marinheiros para se juntarem a eles e levavam o que era de valor. O sucesso dessa abordagem era tão grande que estima-se que a maioria das capturas piratas entre 1716 e 1726 tenha ocorrido sem um combate formal de larga escala. Eles transformaram o oceano em um palco onde a peça encenada era tão convincente que ninguém se atrevia a interromper o roteiro. A sobrevivência dependia da capacidade de ler o comportamento humano e explorar suas falhas, desde a ganância dos mercadores até o medo visceral da dor e do desconhecido. A eficácia dessa estratégia reside em um fato humano fundamental. O medo do que pode acontecer é quase sempre mais paralisante do que o que está acontecendo de fato. Os piratas não capturavam navios com canhões. Eles os capturavam com a imaginação de suas vítimas. Eles sabiam que a madeira pode ser consertada e a pólvora pode acabar, mas uma mente estilhaçada pelo terror nunca mais se recompõe totalmente. Ao longo de décadas, essa tática moldou o comércio global e forçou impérios a repensarem suas defesas, provando que, no tabuleiro de xadrez do mar, o rei é derrubado muito antes do xeque-mate físico. A história nos ensina que o poder real não é aquele que se exerce através do gatilho, mas aquele que faz o adversário acreditar que puxar o próprio gatilho seria inútil. Mesmo hoje, séculos depois que as últimas Jolly Rogers foram recolhidas, essa lição permanece gravada na estrutura da sociedade moderna. O uso da reputação como escudo e do branding como arma é uma técnica que migrou dos convéses ensanguentados para as salas de reuniões corporativas e para as arenas políticas. Os piratas foram os pioneiros em entender que, em qualquer conflito humano, a percepção da força é muito mais barata e, paradoxalmente, muito mais poderosa do que a aplicação real da força. Eles nos mostraram que a maior vulnerabilidade de qualquer fortaleza, seja ela um navio de guerra ou uma organização complexa, não está em seus muros ou canhões, mas na mente daqueles que a operam. A verdadeira maestria pirata não estava na pontaria de seus atiradores, mas na precisão com que eles navegavam pelas correntes invisíveis do medo humano, provando que, às vezes, o silêncio de uma rendição é muito mais estrondoso do que o rugido de 1000 canhões. O maior truque dos piratas foi fazer o mundo acreditar que eles eram monstros, para que nunca precisassem se dar ao trabalho de agir como tais.